Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo de notícias para a gente falar de São Paulo. Tem informação importante, você, meu convidado, para conferir as notícias do tricolor sobre André Silva. O jogador chegou e a gente vai falar desse jogador que é a opção agora também para o ataque do São Paulo, além de informações de convocados pelo Dorival Júnior. Pablo Maia e Rafael do São Paulo devem servir a seleção. E alguns jogadores que convocados também para suas respectivas seleções podem prejudicar o São Paulo no decorrer da temporada. A gente vai falar disso aqui. Informações também sobre o São Paulo que se prepara para o jogo contra o Palmeiras pelo Choque Rei, o jogo do final de semana. E informações do Campeonato Brasileiro. Foram disponibilizadas a tabela pela CBF e a gente vai falar também do Brasileirão. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações que é muito importante e eu conto com o seu apoio para a gente conseguir subir ainda mais aqui na plataforma. Vamos falar de André Silva, informações sobre o jogador, né? Fazendo algumas pesquisas aí de como que joga, o André Silva é um atacante centroavante, né? Um camisa 9, mas é um camisa 9 bem diversificado, sai da área, se movimenta bastante, tem bastante força física e é um jogador inteligente. Pode jogar tanto na opção, na vaga do Caleri, quando o Caleri não estiver bem, ou quando for substituir o Caleri, ou também pode jogar até junto com o Caleri. É um centroavante aí que tem velocidade, pode jogar também mais pelo lado do campo. Num sistema com dois atacantes, poderia atuar bem ali do lado do Caleri. O jogador que sai da área, tem bastante movimentação, né? Consegue também, em alguns momentos, jogar de costa para o gol e fazer a parede, ou fazer ali, né, escorando o jogador ali para conseguir fazer uma tabela, uma troca de passe interessante, ou até mesmo segurar a defesa adversária. É um bom jogador e o São Paulo faz uma excelente contratação. André Silva chegou, né, um jogador que já está em São Paulo, chegou na noite de quinta-feira, também disse que já se sente em casa e tomara aí que tenha sorte com a camisa tricolor, né? Vamos torcer pelo André Silva, o novo reforço do São Paulo para a vaga ali de ataque, né? Para a gente falar aí das tratativas de negociação do jogador, né? O André Silva chegou ao Brasil aí, os valores estipulados em 3,5 milhões de euros, ou seja, 18,8 milhões de reais aí, e chega para reforçar o São Paulo que tinha nas tratativas, né, por empréstimo, mas acabou não dando certo, e aí o São Paulo fez o parcelamento do jogador em 4 anos, né? O Vasco até ofereceu mais, como fala aí no texto, né? O Vasco que apresentou números superiores na oferta para o Vitória de Guimarães e até para o jogador, mas o que pesou na escolha do jogador foi o projeto do tricolor, que é para disputar a Copa Conmebol Libertadores a partir de abril, né? Então isso teve um peso importante na decisão do André Silva, que escolheu o São Paulo Futebol Clube, e também o São Paulo que acabou aí conseguindo parcelar o jogador. Esse montante de 3,5 milhões foram parcelados em 4 anos aí. O São Paulo deverá pagar o jogador de forma parcelada para o Vitória Guimarães. Então, foi uma tratativa aí interessante. O São Paulo, nessa engenharia financeira, conseguiu mais um jogador pagando parcelado, né? E conquista também aí mais uma boa contratação. Para a gente ainda falar do jogador André Silva, né? Pelo perfil do jogador, ele que tem 26 anos, nascido aí no dia 3/6/1997, em Taboão da Serra. Tem 1,81 m de altura, centroavante por ofício, mas também pode jogar pelas pontas, né? O jogador que é do Vitória de Guimarães tem um valor estipulado aí em 3,5 milhões de euros. Na última temporada aí com 28 jogos, né? Tem 13 gols, tem 2 assistências. O jogador que tem 91% do tempo como titular, 86 minutos a média em campo e tem pelo menos 34% de participações em gols da equipe, né?
É um jogador que não é de tomar muito cartão, né? Mas tem 3 cartões amarelos aqui, não tem nenhum cartão vermelho. Aí na última temporada, 22 jogos pela Liga de Portugal, 10 gols e 2 assistências. No montante total aí, o jogador tem um crescimento muito bom no mercado, né? Ó, aqui praticamente o gráfico do jogador, né? Desde quando ele saiu aí do Rio Verde Futebol Clube aos 22 anos, depois passou pelo Arouca FC e aí foi subindo, né, aqui praticamente a carreira do jogador, sendo bem valorizado o André Silva, né? O jogador aí que atua mais com o pé esquerdo, né, centroavante, 1,81 m, brasileiro de Taboão da Serra, 26 anos, vai ajudar muito o São Paulo. Tem passagens aí pelo Arouca, pelo Rio Verde, pelo clube pelo Internacional, nas categorias de base sub-20 do Internacional, Diadema, Shakhtar 2, o jogador que passou aí por último no Vitória de Guimarães, de Portugal. O brasileiro André Silva agora vem reforçar o São Paulo, né? Disputou as competições Liga Portugal, a UCL, né? De Qualifiers ali também, a Allianz Cup e a Taça de Portugal. No total aí 28 jogos, 13 gols e 2 assistências, mais de 2.222 minutos em campo. O jogador que é muito interessante, vai ajudar bastante o São Paulo e pode até disputar a vaga com o Caleri, né? Vai ser uma sombra bem interessante aí pro Caleri. Para a gente continuar falando de informações do São Paulo Futebol Clube, vamos falar dos convocados, né? Jogadores convocados pelo Dorival Júnior. No Brasil aqui a gente tem o Rafael e o Pablo Maia que foram convocados, mas outros que passaram pelo São Paulo. Além desses dois, o Casimiro, né, que também foi do Tricolor, e o Beraldo, convocado também pelo técnico Dorival Júnior. Além desses jogadores, os gringos também, né, que podem aí desfalcar o São Paulo. Ferrarese pode ser convocado também para a sua seleção. Rames Rodrigues também, né, deve ser convocado para a Colômbia. E Arboleda aí também deve ser convocado para o Equador, né? A Copa América, ela deve acontecer aí entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Tá? Então, esses jogadores podem prejudicar, não os jogadores, né, mas a convocação para a Copa América também, se eles forem convocados aí, mas tudo indica que serão, podem até prejudicar o São Paulo, porque são pelo menos de 8 a 9 jogos que esses jogadores deverão ficar fora aí dos clubes, né? E aconteceu um problema aí entre clubes e também a CBF, porque alguns clubes pediram para pausar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América e a CBF não atendeu ao pedido, né? Alegou ali falta de calendário, muitas questões prejudicando patrocinadores, até a emissora detentora, né, do Campeonato Brasileiro, que no caso é a Rede Globo, e a CBF acabou falando que não havia como cancelar ou parar, né, pausar ali o Campeonato Brasileiro durante a disputa da Copa América. Ou seja, o São Paulo, se tiver jogador convocado pelo técnico Dorival para a Copa América, vai sim ser prejudicado, não só o São Paulo, mas outras equipes também, como Palmeiras, Flamengo, Internacional, vários clubes aí que têm atletas que serão convocados, devem ser prejudicados aí durante a Copa América, entre os dias 20 de junho e 14 de julho aí de 2024. São jogadores, né, importantes para o São Paulo, pelo menos 8, 9 jogos, né? Vai fazer muita falta aí. Rafael, Arboleda, Rames, Pablo Maia, Ferrarese, vai prejudicar bastante o São Paulo. Eu não coloquei o Michel Araújo aqui, mas pode ser também que o Uruguai, né, aí pode ser também que convoque o jogador. Então, a gente vai ter muitos prejuízos aí pela frente com essas convocações. Mas vamos deixar aqui pelo lado positivo, né, e parabenizar o Rafael e o Pablo Maia por alcançar mais um passo importante na carreira, né? De antemão, parabéns aos dois aí pela convocação, merecidamente, na minha opinião, tanto o Rafael como o Pablo Maia, mas infelizmente, por outro lado, a gente pode ser prejudicado. Não só na
no Brasileiro durante a Copa América, mas também aí, galera, no Campeonato Paulista, nas fases finais. Para esses amistosos que o Brasil vai ter contra a Espanha e contra se não me engano, a Espanha e a Alemanha, o Brasil vai sim prejudicar o São Paulo nesse sentido, né? Porque estarão fora aí Rafael e Pablo Maia. E as quartas de finais do Paulistão estão previstas para os dias 17 e 27 de março. Então, de acordo com esse calendário da Federação Paulista de Futebol, né, se o São Paulo chegar até as fases finais do Paulistão, o São Paulo pode entrar em campo sem dois dos seus principais jogadores, Rafael e Pablo Maia, por conta desses amistosos da seleção aí que acontecerão nessas datas, né? Uma situação complicada, né? Para a gente falar do Brasileirão, foi disponibilizado a tabela do campeonato, que vai ali começar em abril, né? Entre os dias 13 e 14 de abril, e vai encerrar provavelmente ali entre os dias 6 e 8 de dezembro, tá? Então, o Brasileirão aí já tem data marcada. O São Paulo inicia contra o Fortaleza, depois visita o Flamengo, Atlético Goianiense, depois joga em casa o seu primeiro clássico contra o Palmeiras, depois vai até Vitória, né? Ali os primeiros jogos do São Paulo e Fluminense, São Paulo e Cruzeiro, Internacional e São Paulo, Corinthians e São Paulo e Cuiabá. Vários confrontos difíceis aí já nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai ter muitos jogos difíceis aí pela frente. Depois, os outros confrontos, né, da 11ª à 19ª rodada, Vasco e São Paulo e Criciúma, São Paulo e Bahia, Atlético e São Paulo, depois São Paulo e Bragantino, Atlético Mineiro e São Paulo e Grêmio, Juventude e São Paulo, e aí o São Paulo encerra contra o Botafogo jogando no Morumbi. Depois, os jogos são alternados, né? São invertidos. E aí, o último confronto, praticamente, São Paulo e Botafogo fora de casa, né? Que seria ali a rodada número 38 do Campeonato Brasileiro. Informações do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. São Paulo se prepara para enfrentar o Palmeiras neste domingo. Um jogo importante, às 8 horas da noite, pelo Brasileirão. São Paulo não vai ter a presença do Caleri, que acabou sendo suspenso no último jogo, né? Tomou o terceiro cartão, tá fora da partida, vai fazer falta. Não dá para saber qual é o time que o Carpini vai pôr em campo. Eu colocaria o Lucas como falso 9, colocaria ali o Ramos Rodrigues ou o Luciano na meia. Depois você pode até trocar pelo Michel Araújo, né? Tem várias opções ali para aquela posição. A dupla de volantes deve ser Pablo Maia e Alisson, ou Pablo Maia e Bobadilla. Lembrando que agora não está mais inscrito, né, o Luiz Gustavo, que acabou sofrendo uma lesão no tendão de Aquiles, estará fora aí do Paulistão. O Ramos foi inscrito no lugar dele, mas tem várias outras opções ali, né? O que pega um pouco é as laterais, tanto do lado direito como do lado esquerdo. O Wellington vem jogando muito, só tem o Wellington praticamente ali pelo lado esquerdo. O Patrick até jogou um pouco no jogo contra a Inter de Limeira, mas foi bem pouco ali na partida, já estava praticamente no final, né? Então o São Paulo vai ainda ter que buscar um lateral esquerdo para conseguir suprir as necessidades do elenco. Pelo lado direito tem o Igor Vinícius, Moreira tá já nas últimas fases ali, já deve estar voltando, e o Rafinha, que ainda tem um pouco mais de ressalva, deve ficar praticamente aí só para o final do Paulistão ou para o início do Campeonato Brasileiro. Informações do São Paulo Futebol Clube. A gente fica por aqui, agradeço a sua presença. Volto neste sábado com o vídeo de pré-jogo para a gente falar da informação da arbitragem, da transmissão da partida, que será pela TNT, além também das informações de escalação do São Paulo, escalação do Palmeiras, e a gente vai falar do jogo Choque Rei do Clássico no sábado. Então se inscreve, ativa o sino de notificações, que é importante, para você receber os vídeos, né? Não ficar por fora das informações. Se você gostou das informações, valeu a pena aqui para você algo que você não sabia, que você viu nesse vídeo, deixa o seu like aqui no canal, se inscreve se você é novo por aqui, compartilha, que ajuda muito. O nosso objetivo é chegar em 1000 inscritos e vai ter sorteio aqui no canal. E você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Então se inscreve, ativa o sino de notificações e eu agradeço imensamente a sua presença por aqui. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé.
Salve, salve o tricolor paulista. Forte abraço. Valeu!